É isso aí, seja muito bem-vindo a mais um curso de Direito Civil. Eu, professor de Clé, estou aqui na área para ministrar aí esse curso de Direito Civil, esse resumo, né? Na verdade, vai ser um resumo focado na banca FGV, um resumo focado na Fundação Getúlio Vargas. Você que vai prestar um concurso da Fundação Getúlio Vargas e vai ter Direito Civil no seu concurso, então esse resumão vai encaixar perfeitamente, tá? Inicialmente eu queria dizer que vai ser um curso de 6 horas, então é um tempo muito curto mesmo, de modo que eu vou abordar apenas os pontos principais da disciplina, ou seja, é impossível abordar todo o conteúdo programático do Direito Civil nesse curto espaço de tempo, tá? Então já fica dado esse aviso, já fica você sabendo que eu vou no que é importante. Eu vou abordar o que você não pode deixar de saber. Então, tudo que eu falar aqui, você tem que saber, porque é o mínimo para você encarar aí uma prova da banca FGV. Maravilha? Vamos nessa? Então, vamos que vamos. Ó. Vamos começar. Vamos começar porque eu vou começar do primeiro assunto que costuma ser abordado nos cursos de Direito Civil, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, essa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela nada mais é do que o Decreto-Lei 4657 de 1942. É uma lei que trata de outras leis. Ela trata da vigência, né, da aplicação de outras normas. É uma lei que trata de todas as leis. Então, o que você não pode deixar de saber na lei de introdução? O artigo 1º, que é esse aqui, ó, ele trata, em especial, da vigência das leis. As leis, quando elas nascem, né, elas primeiramente são editadas. Ocorre aqui a edição de uma lei, ela é escrita. Ela passa por todo um processo legislativo que você estuda lá no direito constitucional, até que ela sendo aprovada na Casa Legislativa com o respectivo quórum, ela vem a ser sancionada pelo presidente da República. Ocorre aí a sanção. Tá ok? Com a sanção, a lei ainda não nasceu para o mundo jurídico. Com a sanção, a lei ainda precisa nascer para o mundo jurídico. O nascimento da lei se dá com a promulgação. É por meio da promulgação da lei que se atesta os requisitos formais, e é justamente aqui, ó, que se dá o nascimento da lei. Tá ok? Diclere, então a lei já está valendo aqui? Não. Ela ainda precisa ser divulgada para a sociedade. Ainda precisa ocorrer a publicação. Diclere, então com a publicação a lei já está valendo? Ainda não. Após a publicação, a lei precisa entrar em vigência. E é a partir daqui que a lei se torna obrigatória. Tá ok? A obrigatoriedade da lei se inicia a partir da vigência. Ticlé, mas eu já vi situações em que a vigência e a publicação elas ocorrem no mesmo dia. Já vi lei dizendo que esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Sim, é possível. É possível a vigência e a publicação ocorrerem no mesmo dia. Agora, para leis de grande repercussão, para leis em que a sociedade precisa ter conhecimento daquilo que se está, legislando, é dado aí um prazo. E esse prazo é chamado de vacatio legis. É o período de tempo para a sociedade tomar conhecimento de uma lei de grande repercussão, que vai da publicação até o início da sua vigência. E o vacatio legis, olha só que legal, salvo disposição em contrário, no Brasil, está escrito aí no artigo 1º,
salvo disposição encontrável no Brasil, vacatio legis é de 45 dias. E nos estados estrangeiros, quando a lei for admitida, o vacatio legis se dá 3 meses depois, após a publicação. Então aqui, ó, nos estados estrangeiros, após 3 meses. Tá ok? Maravilha. Declare como que se dá a contagem desse prazo de vacatio legis. Vamos lá, o dia da publicação ele é incluído na contagem do prazo de vacatio legis. Inclui o dia da publicação, inclui o último dia e a lei vai entrar em vigência no dia seguinte após a consumação do prazo de vacatio legis. Maravilha? Então isso aqui inclui na contagem, tá? Inclui na contagem. Beleza, Declare? Show de bola. Não tem parágrafo segundo, Declare? Não, foi revogado, mas tem o parágrafo terceiro. E aí vem dizendo o parágrafo terceiro que, se antes da lei entrar em vigor, ó, aqui, no meio do período de vacatio legis, nós tivermos uma nova publicação da lei, se houver uma republicação da lei, anota aí, ó, nova publicação da lei. Se houver uma nova publicação da lei, o que acontece? Nós vamos ter o seguinte, ó, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a ocorrer da nova publicação. Então, havendo uma nova publicação, o prazo de vacatio legis reinicia. Ele reseta. É como se eu apertasse o reset. Ó. Reinicia o prazo de vacatio legis. Tá ok? Tranquilo? Maravilha. Declare, se houver uma correção ao texto da lei, ela já estando em vigência. Olha o que diz aí o parágrafo 4º. Se houver uma correção ao texto de uma lei que já está em vigência, significa que essa correção vai ser considerada uma lei nova. E é o que acontece. Para alterar uma lei já existente, eu preciso de uma nova lei. Nenhuma novidade aqui para nós. Tá ok? Então esse esqueminha aqui que eu fiz, ele sintetiza todo esse artigo 1º aí para você. Isso cai em prova? Cai em prova, mas nós vamos ver já já, tá? Porque o artigo 2º, ele diz o seguinte, ó. Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou a revogue. Então, se uma lei não for temporária, aquela que nasce com o dia certo para perder a sua vigência, significa que a lei vai produzir efeitos, vai ter vigor, vai ter vigência, até que outra lei a modifique ou a revogue. E a isso nós dizemos que corresponde o princípio da continuidade da lei. Ou das leis, né? Princípio aí da continuidade. Maravilha? Tranquilo? O parágrafo 1º fala das formas de revogação da lei. E diz que a revogação de uma lei, ela pode ser de forma expressa, ou então de forma tácita. A revogação de uma lei também pode ser tácita. Aqui, ó. E ela pode ser tácita em casos de incompatibilidade. Ou então, nós também podemos ter uma revogação tácita quando a lei nova regular inteiramente a matéria de que tratava uma lei anterior, que nós chamamos de revogação global. Então essas são as formas de revogação aqui, ó, do parágrafo 1º. Tá ok? Tranquilo? Show de bola. Vamos ver agora aqui, ó, o parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz que uma lei nova, se ela estabelecer disposições gerais ou especiais a par, ou seja, em conformidade com
as disposições já existentes, uma lei não vai precisar revogar ou modificar outra. Se eu tenho uma lei geral e depois vem uma lei nova, detalhando essa lei geral, especificando essa lei geral, as duas leis podem coexistir. E a isso nós chamamos de princípio da conciliação. Princípio da conciliação. Beleza? O parágrafo 3º trata justamente de um assunto interessante, que é a repristinação. A repristinação nada mais é do que a impossibilidade de uma lei que foi revogada se restaurar por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, olha só, se eu tenho aqui uma lei A, vem depois uma lei B, revogando essa lei A, e posteriormente uma lei C, revogando a lei B. O fato da lei C revogar a lei B significa que a lei A volta a ter vigência? Como regra, não. Como regra, a repristinação ela não é aceita em nosso ordenamento jurídico. Tá? Como regra, a repristinação não é aceita. Mas a repristinação pode haver de forma excepcional. A repristinação pode haver de forma excepcional se houver disposição expressa. Se houver disposição expressa. Se na lei C estiver dizendo que a lei A volta a ter vigência, se tiver isso de forma expressa, então acontece a repristinação. Mas a regra é a repristinação não ocorrer. Tá ok? Maravilha? Tranquilo? Tem aqui ainda outro artigo interessante que eu separei para nós, que é o artigo 6º. Deixa eu beber uma aguinha. Esse artigo 6º aqui, ele trata do que a gente chama, né, de princípio da irretroatividade da lei. Princípio da irretroatividade da lei. E aí, o que significa isso? Significa que a lei, como regra, quando ela nasce, a lei produz efeitos proativos, efeitos para frente. Tá? Isso é a regra. Mas, se eu disse regra, é porque existe o quê? Existe a exceção. A exceção é justamente a lei retroagir. A exceção é justamente a lei ter efeitos retroativos. E a lei vai ter efeitos retroativos, sim, mas desde que ela respeite o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então, os efeitos retroativos são desde que sejam respeitados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tá ok? Então, no parágrafo 1º tem o conceito aqui do que é um ato jurídico perfeito. No parágrafo 2º tem o conceito do que é um direito adquirido. E no parágrafo 3º nós temos a definição do que é coisa julgada, justamente o que está sendo definido aqui. Esse artigo 6º é semelhante, né, a um dos incisos lá do artigo 5º da Constituição. Não tem aí grande diferença, não. Tá ok, gente? Então vamos ver algumas questões agora a respeito disso aí que nós vimos. Questão 1. Em relação à vigência de leis no Brasil, é correto afirmar que a lei, depois de oficialmente publicada, começa a vigorar em todo o país, salvo exposição encontrável em 45 dias. Está lá no nosso esqueminha aqui, ó, do artigo 1º, né? 45 dias. Isso que foi pego aqui, ó, pela questão. Beleza? Próxima questão
Questão 2, ó. De acordo com o que é apontado na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é correto afirmar o quê? Então, que é o correto. Letra A. As correções de texto de lei em vigor não se consideram lei nova? Consideram sim. Está lá no artigo 1º, parágrafo 4º, que nós acabamos de ver. A letra B diz o seguinte, ó. Reputa-se direito adquirido o direito consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Né? Reputa-se direito adquirido o direito consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. E aí? Isso não é direito adquirido, isso é o conceito de ato jurídico perfeito. Está aqui, ó. Ato jurídico perfeito, aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Então a banca fez uma pegadinha com você, né? Essa B de bola tá errada. Peraí. Essa B de bola tá errada, né? É direito adquirido aqui. Aqui o conceito é de ato jurídico perfeito. Tá ok? Tranquilo? Letra C. A letra C trata justamente dos mecanismos de integração do ordenamento jurídico. Na lacuna da lei, o juiz não pode ficar sem julgar um caso. Na lacuna da lei, o juiz tem que se utilizar dos mecanismos de integração. E esses mecanismos são, em primeiro lugar, a analogia, em segundo lugar, os costumes e, por último lugar, os princípios gerais do direito. Ou seja, tem que seguir essa ordem aqui, ó, do primeiro para o terceiro, tá ok? Na lei de introdução às normas do direito brasileiro, não há que se falar em equidade. Equidade não é um mecanismo direto de integração expressamente previsto no artigo 4º da lei de introdução. Beleza? Letra D. Ninguém se escusa de cumprir a lei, salvo alegando que não a conhece. Claro que isso está errado, né? O desconhecimento da lei é inexcusável. A lei é obrigatória a todos. E isso está no artigo 3º da lei de introdução. Letra E. Letra E é o nosso gabarito. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a sua vigência. Está relacionado aqui à repristinação. Repristinação do artigo 2º, parágrafo 3º da lei de introdução. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. Questão 3, ó. Sobre o conflito de leis no tempo. E vem dizendo o que é correto afirmar. Letra A. A revogação tácita equivale à repristinação? Não, não equivale nada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você viu aqui comigo, ó. Revogação tácita é uma coisa. Olha só a revogação tácita aqui. Revogação tácita é uma coisa. Repristinação é outra completamente diferente. Falar que elas se equivalem está completamente errado, né? Letra B. A lei especial não revoga a lei geral anterior. A lei especial realmente não vai revogar. Elas vão coexistir. E a isso está relacionado o princípio da conciliação do artigo 2º, parágrafo 2º da lei de introdução. Show de bola! A letra C diz que não é admitida a derrogação expressa, e isso está errado, tá?
é admitido sim. Desculpa, tanto expresso como tácito. De Claire, o que é derrogação? Vamos lá. A revogação de uma lei, ela pode ser total ou então parcial. Se ela for total, nós temos aqui o nome de ab-rogação. Se ela for parcial, nós temos o nome de derrogação. Gente, vou dar uma tossida aqui. Tampa o ouvido aí rapidinho que eu vou dar uma tossida aqui. Pera aí. Desculpa, tá? A garganta aqui tá complicada, mas estou fazendo um esforço para gravar. Então, tanto a ab-rogação quanto a derrogação, elas podem ser expressa ou tácita. Tanto faz. Não há problema nenhum quanto a isso. Por isso que é sim admitida, tá? Letra D. O efeito repristinatório é admitido em todas as leis. O efeito repristinatório é admitido em todas as leis? Não. Somente quando houver disposição expressa. Tá ok? E letra E. Opa, entrou atualização? Não quero atualizar nada, meu filho. Adia. Vamos nessa. E letra E. A ab-rogação das leis é defesa pelo ordenamento jurídico. Não tem nada de proibido, nada de defesa. Tanto a ab-rogação quanto a derrogação são admitidos no ordenamento jurídico. Tá ok? Essa foi a nossa questão 3. Vamos para mais uma. Questão 4. Ao aplicar a lei, o juiz deverá... Olha só. Nós temos aqui no artigo 5º da lei de introdução uma forma de interpretação que é chamada interpretação sociológica. Interpretação sociológica. Ou seja, ao aplicar a lei, o juiz tem que atender aos fins sociais a que a lei se dirige, bem como às exigências do bem comum. Isso é a letra C de casa, o gabarito, tá? Com base no artigo 5º da lei de introdução. Nós temos vários mecanismos, várias formas de se interpretar a lei. E o artigo 5º, ele prevê expressamente a interpretação sociológica. Tá ok? Tem mais alguma questão aqui? Tem a questão 5, né? Questão aí que caiu no ISS de Recife. Questão um pouquinho maior, mas vamos nela. Olha o que ela diz. A lei de introdução às normas no direito brasileiro, denominação dada pela Lei 12.376 de 2010, é realmente, antes de 2010, era chamada Lei de Introdução ao Código Civil. A partir de 2010, a nomenclatura da lei mudou, passou a ser Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, denominação dada pela Lei 12.376 para a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, estabelece normas sobre vigência, aplicação, interpretação, integração e conflito de leis no espaço. Com relação às previsões estabelecidas em tal diploma legal, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. 1. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. É a revogação expressa. Show de bola até aqui. Quando ela seja incompatível, revogação tácita, né, por incompatibilidade, ou quando regula inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Revogação tácita de forma global. Show de bola. Então a 1 é verdadeira. 2. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Também é verdadeiro. Também é verdadeiro. É a interpretação sociológica do artigo 5º que nós acabamos de ver.
né? Então também é verdadeiro. 3. A terceira. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga e nem modifica a lei anterior. Isso também é verdadeiro. É o nosso princípio da conciliação. Beleza? Então, ó, todas aqui estão corretas. Gabarito, letra E. Todas estão corretas. Foi assim que caiu lá no ISS de Recife em 2014. Tá ok, gente? Beleza? Se eu não me engano, essa foi a última questão sobre a lei de introdução, exatamente. Foi a quinta questão sobre a lei de introdução. Então, só vou te passar aqui um recadinho antes de finalizar esse bloco. Eu separei aqui os pontos que eu julguei principais, os pontos que pelo meu julgamento são principais na lei de introdução, tá? A lei de introdução ela tem 19 artigos. Os mais cobrados em prova vão do artigo 1º ao 6º. Os demais do artigo 7º ao 19 costumam ser cobrados de forma literal, então eu recomendo aí que você leia pelo menos umas 2 vezes os demais artigos, os artigos 7º ao 19, para não ser surpreendido na hora da prova. Tá ok? Maravilha? Com isso eu tenho certeza que qualquer questão que cair na sua prova sobre lei de introdução, você vai acertar. E é isso aí. Já estamos aí com 27 minutos, quase 30, então eu vou encerrar o bloco aqui. Depois a gente continua para não cortar a explicação no meio. Um abraço e até o próximo bloco.